Olá, que alegria te encontrar em mais um Não Só de Pão, nosso devocional da paróquia Litoral Norte Catarinense. Nós seguimos estudando juntos o Evangelho de Lucas e com Lucas nós queremos olhar para a figura de Jesus Cristo e perceber nele o Cristo, a salvação de Deus para toda a humanidade. E nós seguimos então lendo o capítulo 5, hoje os versos 17 até 26. Mais uma história relacionada à cura de Jesus, mas a cura que aponta para o Messias, para o Filho de Deus vivendo entre nós. Essa é muito peculiar, muito especial. Diz que Jesus estava em Cafarnaum, em casa, e uma grande multidão então veio encontrar, ver Jesus, ouvir os seus ensinamentos, de modo que a casa estava cheia, ninguém conseguia entrar nem sair da casa. E alguns homens vieram trazendo para Jesus um paralítico, um homem que por si mesmo não conseguia ir até Jesus. E eles tinham ouvido da fama de Jesus, daquilo que ele fazia, do que ele tinha poder para fazer, e eles então, movidos de amor por esse seu amigo que estava acamado, eles o levam até a presença de Jesus. Eles não conseguem passar pela porta, tamanha é a multidão, eles então vão até o terraço da casa, abrem um buraco no teto e descem esse homem até a presença de Jesus. O texto diz que Jesus vê a fé que há no coração do paralítico, dos amigos, e daí Jesus faz algo muito interessante. Ele poderia ter simplesmente curado esse homem como ele fez com todas as demais pessoas até ali. Mas ao invés de simplesmente curar, Jesus diz: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Ele fala em perdão de pecados. E isso causa um furor no coração de algumas pessoas, de alguns mestres da lei, de alguns fariseus que estavam presentes naquele ambiente, naquele recinto. Eles dizem: somente Deus tem autoridade para perdoar pecados? O que esse homem está falando? E esse texto é muito interessante, muito curioso, e vale a pena a gente refletir nele. Porque muita gente usa esse texto para relacionar a paralisia daquele homem com algum pecado que ele tinha cometido. Num primeiro momento parece que Jesus, perdoando o pecado, faz com que esse homem seja curado. Então que a cura está relacionada com o perdão dos pecados. Mas não é isso que Jesus nos ensina nesse texto. Porque em diversas outras oportunidades, Jesus foi muito claro em dizer para a gente que a doença não é fruto do pecado. Doença não é castigo de Deus. Então essa relação nesse texto não é assim. Está errado se a gente entende dessa forma. Jesus, quando ele perdoa os pecados, ele está, de certa forma, provocando seus opositores. Aquelas pessoas que não criam que ele era de fato o Filho de Deus, o Messias. Dizer: eu perdoo os teus pecados estão perdoados, é fazer algo que somente Deus poderia fazer. Só Deus pode perdoar os pecados. E isso todo mundo sabia. Jesus, então, ele está se colocando como Deus, como um com Deus, como Filho de Deus. Na boca de qualquer pessoa, essa afirmação que Jesus fez seria loucura, a não ser que ele fosse de fato o Filho de Deus. E os opositores de Jesus ficam com raiva porque Jesus facilmente poderia se passar por um charlatão, por um impostor, dizendo que os pecados estavam perdoados. Porque o perdão de pecados não tem nenhum sinal visível, não é acompanhado de nenhum sinal visível. Por isso Jesus pergunta: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar? E perdoar os pecados, de certa forma, é mais fácil, porque não tem o sinal visível. Ele simplesmente podia ter dito: os teus pecados estão perdoados, e ter saído e ninguém ia saber se os pecados estavam realmente perdoados ou não. Mas Jesus diz: olha, para que vocês creiam que eu sou realmente, verdadeiramente o Filho de Deus, e que como Filho de Deus eu tenho autoridade, tanto para perdoar pecados, como para curar, então Jesus diz: olha, levanta, toma a tua cama e anda. Deus certamente não atenderia o pedido de alguém blasfemo, mas ele atende aquilo que Jesus diz. A ordem de Jesus é uma ordem que se cumpre. Jesus cura aquele homem, e curando aquele homem, ele mostra que ele é de fato um com Deus,
e que ele então tem autoridade para perdoar pecados, porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Você crê que Jesus é de fato Filho de Deus? Você crê que ele tem autoridade para perdoar os teus pecados? Porque na cruz ele levou sobre si o pecado de cada um de nós e nos reconciliou com Deus. Nosso pecado foi perdoado por Cristo Jesus. Nós somos chamados a crer que aquele que perdoou e que curou o paralítico é o Deus que também pode perdoar os nossos pecados e também pode intervir maravilhosamente nas nossas vidas. Esse Jesus é o Jesus que veio ao nosso encontro e que Lucas nos apresenta como Filho de Deus. Você crê nele? Eu te convido a crer em Jesus Cristo e a colocar toda a sua fé no Filho de Deus. Deus te abençoe.